Glória a Jesus. Então vamos lá então. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e meus amigos, um bom dia a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Nilton César, da Assembleia de Deus, Ministério Belém de Veranópolis. Vamos dar início à nossa lição da escola dominical desta manhã e aprender um pouquinho da palavra do Senhor nesta manhã mais uma vez. E hoje a nossa lição da escola bíblica dominical é a lição de número 9. O tema da nossa lição de hoje é o endemoniado gadareno, tá? Esta vai ser a lição ministrada nesta manhã. O nosso texto áureo diz assim: e descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros um homem possesso de espíritos imundo. Marcos, capítulo 5, versículo de número 2. A verdade prática: a libertação do gadareno revela o poder e a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual. Glórias a Deus. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe da nossa lição de hoje, desta manhã, que está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo de número 6, é do 1 ao 20, só que nós vamos ler só alguns versículos aqui para ganhar tempo, tá? Diz assim, do 1 ao 20, versículo 6: e quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião. É muitos e muitos, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora. Ora, bastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Amém? Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos fazer a leitura da introdução desta lição, que hoje nós vamos falar um pouquinho a história desse endemoniado gadareno. Foi um homem que sofria bastante nas mãos do inimigo. Era um homem que era aprisionado por cadeias espirituais, um homem que sofreu bastante, escravizado por espíritos malignos. Legiões de demônios agiam na vida deste endemoniado de gadareno. Gadareno porque ele habitava, nos diz a história, na terra dos gadarenos, e assim ficou conhecido como endemoniado de gadareno, porque habitava naquelas regiões, naquelas cercanias de Gadara, uma cidade daquela época. E a palavra de Deus nos diz que no decorrer da história nós vamos aprender que aquele homem teve um encontro com Jesus, e a partir daquele momento em que Jesus se encontrou com aquele homem, coisas novas,
uma libertação extraordinária da parte de Deus aconteceu na vida daquele endemoniado de Gadarena. Nós sabemos, meus irmãos, que muitas coisas na vida de um homem só acontecem depois que ele tem um encontro com Jesus. Existem muitas coisas, muitas libertações, por que não dizer transformações de Deus acontece na vida de uma pessoa quando ele passa a ter encontro com Jesus. Até então, aquele homem endemoniado de Gadareno vivia aprisionado, vivia humilhado, maltrapilho, vivia sujo. A Bíblia fala que ele andava acorrentado. Acorrentaram ele, os seus pés, que sabe, as suas mãos, para que ele não fizesse mal algum para os moradores daquela cidade de Gadara. E a Bíblia fala que nem um homem sequer, nem uma pessoa daquela cidade, ou daquelas regiões, na época de Jesus, teve a ousadia e o poder de repreender, de expulsar a legião de espíritos malignos que agia na vida daquele homem. Aquele homem estava sendo destruído completamente pelos demônios. A sua vida estava sendo dilacerada completamente por, aleluias, ele não conhecer a Deus, não conhecer Jesus, mas algo muito lindo estava se preparando para acontecer na sua vida. Nós vamos ler a introdução desta lição nesta manhã, que diz assim: a existência do mal é um dos grandes enigmas da humanidade. Não, porém, para os que conhecem a Bíblia. Sabemos como o mal teve sua origem quando Satanás desobedeceu a Deus. Mas também sabemos que na cruz Jesus o subjugou o poder das trevas. O relato da libertação do endemoniado gadareno ocorre nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. E dá sequência ao episódio em que Jesus acalma a tempestade, estudado na lição anterior. Vamos entender bem aqui a nossa lição. A Bíblia fala que esse episódio da libertação do gadareno, ele aconteceu depois que Jesus acalmou a tempestade. A Bíblia diz que Jesus acalmou a tempestade quando ele estava com seus discípulos no meio do mar. Jesus estava indo em direção à cidade, à terra dos gadarenos. Então, Jesus primeiro acalmou a tempestade, realizou aquele grande milagre. Realizou aquele milagre extraordinário, aquela maravilha extraordinária que Jesus disse: acalma-te mar, aquieta-te vento. E a Bíblia fala que Jesus estava se direcionando para a terra dos gadarenos naquele momento. Então o milagre já tinha acontecido da parte de Deus. E a Bíblia fala que Jesus, ele entra naquela terra dos gadarenos, e quando ele pisa, saindo do barco naquela terra, para sua surpresa, tinha um homem acorrentado, um homem sujo,
Tinha um homem que estava com legiões de demônios na sua vida, aprisionados e amarrados por correntes. E a Bíblia fala que existem alguns aspectos do milagre de Jesus na vida daquele homem. Primeiro, o primeiro aspecto dos milagres de Jesus nos fala sobre os demônios. Aqui no primeiro ponto da nossa lição, que diz assim o versículo 2, do capítulo 5 de Marcos: e ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, olha só, irmãos, ao seu encontro, um homem possesso de espíritos imundos. Então a primeira coisa que a gente vê é Jesus descendo do barco, e quando Jesus coloca a planta dos seus pés à beira ou em terra firme na região dos Gadarenos, veio um homem de dentro dos sepulcros, diz a palavra de Deus, com legiões de demônios, espíritos imundos habitavam no corpo dele. Meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a existência dos demônios é inegável diante do que nós aprendemos da palavra de Deus. As pessoas às vezes elas não querem acreditar que existem espíritos malignos agindo nesse mundo em que nós vivemos. Nem tudo que nós olhamos é consequência às vezes do homem, é consequência às vezes de falhas científicas, mas nós sabemos que por trás desse mundo existe um mundo espiritual que a palavra de Deus nos dá respaldo. Assim como existe o bem, existe o mal. Assim como existe uma fruta boa, saudável, existe a fruta, posso assim dizer, podre, amarga, que não presta. Ou seja, é uma simbologia explicando que assim como existe o bem, existe o mal. Isto é real. A palavra de Deus nos garante, nos diz que existem espíritos malignos. O livro de Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo, falando a respeito do mal, ele disse: olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que estás firmes contra as estatutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, disse Paulo, mas contra os principados, potestades e dominadores das regiões celestiais, espíritos da maldade, disse o apóstolo Paulo, que estão agindo todos os dias em nossa volta, agindo nesse mundo, agindo no sistema, agindo na política, agindo em tantas outras áreas, e por que não dizer, no nosso cotidiano, no dia a dia. Então, meus irmãos, os demônios são reais, e aquele homem gadareno, ele estava carregado de espíritos malignos, espíritos maus, demônios, como assim diz e chama a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que era legião. Segundo a história, era mais ou menos 2.000 demônios, porque quando ele foi expulso, aqueles demônios, aquela legião por Jesus, entrou em 12.000 porcos aproximadamente. Então era multidões de espíritos malignos agindo na vida daquele homem, que estava destruindo completamente a vida dele.
Então, o primeiro aspecto dos milagres de Jesus é que aquele homem estava, tá? Primeiro ponto, os demônios agiam na vida dele. Eu quero dizer uma coisa para vocês nesta manhã de escola bíblica dominical. Existem muitas situações nesta sociedade, neste mundo, em que nós estamos vivendo, e que as pessoas estão sendo atormentadas por espíritos malignos. As pessoas estão sendo, aleluia, destruídas completamente, as suas casas, sua família, por demônios que agem. E isso é terrível, meus irmãos, porque os demônios, os espíritos malignos do mal, eles são invisíveis, eles precisam de um corpo, eles precisam de alguém para agir, para entrar, para operar. É por isso que Paulo diz que nós temos que estar revestido da autoridade do Espírito de Deus para resistir os dias maus. Por trás de muitas pessoas há espíritos terríveis, infelizmente, destruindo muitas vidas, muitas pessoas. O segundo ponto dos aspectos do milagre de Jesus nos fala aqui na lição de um homem escravizado. Ele já estava cheio de demônios, cheio de espíritos malignos. E agora a palavra de Deus diz aqui na lição que ele era um homem escravizado, versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso, olha só, preso, com grilhões, cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, ou seja, ninguém podia deter aquele espírito. Que coisa terrível! Olha como o poder do mal é terrível, meus irmãos. E às vezes as pessoas, elas subjugam esta situação, mas é uma guerra travada muito grande. Precisamos do Espírito Santo em nossas vidas para vencermos o mal. O segundo ponto dos aspectos do milagre de Jesus é que aquele homem, ele era um homem que estava escravizado, ou seja, ele estava cheio de demônios que estavam destruindo completamente a sua vida. E agora o segundo ponto fala que ele estava escravizado. Por quê? Uma pessoa endemoniada, uma pessoa oprimida por espíritos malignos, ela é uma pessoa escravizada. Ela é uma pessoa que vive debaixo de um jugo de humilhação terrível. Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não quer uma vida abençoada para as pessoas. Ele não quer uma vida abundante para as pessoas. Ele não quer uma vida, aleluias, próspera, uma vida saudável, alegre, feliz, uma vida livre, aleluias, com paz, alegria e a presença de Deus. Não, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer, o diabo, ele quer destruir completamente, escravizar completamente a vida do ser humano. Se hoje nós olharmos no mundo, nós vamos ver várias situações em que muitas pessoas estão escravizadas completamente por espíritos malignos, pessoas que estão dominadas completamente por espíritos malignos que agem nesse mundo. E é uma realidade. E enquanto essas pessoas não tiveram um encontro com Jesus, não tiveram um encontro com Deus, não tiveram um encontro com o Espírito Santo, elas não vão vencer, elas não vão se libertar, porque o único que pode libertar o ser humano
da opressão satânica, dos espíritos malignos, aleluias, e dos demônios, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então era um homem escravizado. A lição aqui nos fala que ele estava preso por grilhões, correntes de ferro. Olha que coisa terrível, meus irmãos. Estava com grilhões, cadeias, já tinha colocado ele até dentro de cadeias, viu? Que coisa, cárceres. Mas ele quebrava, aqueles espíritos que estavam naquele homem gadareno, quebrava tudo, não sobrava nada. Por quê? Porque na verdade não era ele mesmo, era uma força sobrenatural que estava por trás dele. É brincadeira isso? Era 2.000 demônios, é brincadeira. Eles estraçalhavam, eles quebravam tudo. Eles não brincavam, meu irmão. Você acha que o diabo veio para brincar, meus irmãos? Você acha que o inimigo veio para fazer gracinha? Se ele pode destruir completamente a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu ministério, os teus sonhos, os teus propósitos, a tua chamada, ele destrói. Porque a palavra de Deus nos diz aqui na lição da escola bíblica dominical, que aquele homem era preso por cadeias, grilhões de ferro, correntes. Ele quebrava tudo, despedaçava, e ninguém podia subjugá-lo, ou seja, ninguém podia deter ele. Mas Jesus estava chegando, e aonde Jesus chega, o valente tem que se acalmar, porque Jesus tem poder dos céus e da terra, e operando Deus, quem impedirá? Glórias a Deus. Primeiro aspecto dos milagres de Jesus, os demônios agiram na vida daquele homem. Segundo, o homem escravizado. Terceiro, a derrota do inferno. A derrota do inferno. Tá, irmãos? Olha só o versículo 7, que diz a lição: exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Aleluias. A mensagem do Evangelho, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Assim o Filho de Deus não tem o que temer, devendo apenas viver a vitória e triunfo do Cristo, que nos salvou. Jesus mesmo veio na autoridade e no poder do Espírito de Deus, e assim ele irrompeu o reino de Deus. Mateus 12, 28. Jesus entrou no mundo dominado pelo maligno, 1 João 5,19, e estabeleceu seu reino. Ele veio para libertar os oprimidos do diabo e destruir as obras de Satanás. É a terceira característica, o terceiro aspecto dos milagres de Jesus. Jesus veio para derrotar o inferno. Meus irmãos, destruir, posso assim dizer. Jesus veio para destruir o inferno. Jesus, quando ele veio, meus irmãos, tá? Quando ele veio a esta terra, ele sabia que por trás das doenças das pessoas, por trás das depressões, por trás das tristezas, das mágoas, das decepções das pessoas, Jesus sabia que muitas das vezes que espíritos agindo, seres da maldade agindo na vida das pessoas,
Muitas coisas que às vezes nós olhamos no nosso dia a dia e às vezes achamos que é normal, uma depressão, é normal, às vezes uma pessoa está perturbada, é normal, às vezes uma pessoa está estressada ao extremo, nervosa, raivosa, furiosa. Às vezes, na nossa visão, na nossa ótica humana, parece que tudo isso é normal. Mas muitas das vezes, meus queridos, por trás de uma pessoa irada, por trás de uma pessoa maldosa em áreas da sua vida, de ele pegar e dizer que ele veio ao mundo, sim, para morrer e pagar o preço pelos nossos pecados, mas Jesus veio também para desfazer as obras do inferno. O diabo, ele age 24 horas por dia contra a nossa vida. O diabo tem uma raiva terrível do ser humano, e as pessoas ainda não se deram conta disso. A fúria de Satanás é grande, meus irmãos, contra a tua vida. O diabo queria ter o prazer de ter a vida que eu tenho e que você tem. Ele fica louco, aleluias, aleluias, quando ele vê que dentro de um ser humano, um caco de barro, que foi feito do pó da terra, habita o Espírito do Eterno, o Espírito de Deus. E isso deixa o inimigo furioso, louco, fora da casinha, porque ele não aceita que a presença do divino Espírito Santo de Deus habite dentro da nossa vida. Isso é uma realidade, e ele tenta destruir a nossa vida 24 horas, porque na verdade a guerra do diabo e a guerra de Deus é contra uma coisa só. Você sabia disso? A guerra de Deus, ó, presta atenção aqui, ó, a guerra de Deus e a guerra do diabo é por uma coisa só, pela nossa alma. É só por isso. A guerra do diabo e a guerra de Deus é pela nossa alma, a alma do ser humano. Por quê, pastor Nilton? Porque a alma do ser humano, ela é eterna. A alma do ser humano tem um valor incalculável para Deus. E isso o inimigo, ele tenta destruir 24 horas a vida do ser humano, porque ele não aceita perder a alma do ser humano para Deus. Aleluias. E infelizmente muitas pessoas estão escravizadas por Satanás, estão sendo destruídas, pessoas, casas, famílias, nações, reinos, aleluias. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo e para dar vitória para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos para frente. Eita, glória a Deus. Vamos para o segundo ponto da lição. O que revela sobre Jesus essa história do endemoniado gadareno? Vamos ver o que revela sobre Jesus? Primeiro, revela sua autoridade. Glórias a Deus. Versículo 8, do capítulo 5 de Marcos, onde nós estamos estudando, diz assim: porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Olha só que coisa linda. Nessa área conhecida como batalha espiritual, devemos ter cuidados com aqueles que colocam suas experiências acima das escrituras. Chega de esquisitices, de conversas com demônios e cultos. Que garantia alguém tem de que aquilo que está ouvindo é verdade, visto que ele é o pai da mentira? João 8,44. Quando nós nos reunimos, deve ser para ouvir Jesus Cristo falar. Glórias a Deus.
Então a primeira coisa que a lição nos revela, essa história do endemoniado gadareno sobre Jesus, é a sua autoridade. Jesus, ele dá uma ordem para aqueles espíritos que estavam na vida daquele homem, e diz assim a palavra de Deus, Jesus estende a sua voz e diz: espírito imundo. Quando Jesus está de frente com aquele homem, endemoniado gadareno, sai desse homem. A Bíblia fala que quando Jesus dá essa ordem, o inferno tem que obedecer. Quando Jesus libera uma palavra de ordem e de autoridade, é porque isso é maravilhoso, porque Jesus, a sua voz, era uma voz de autoridade. A voz de Jesus, quando ela soa aos ouvidos de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, principalmente naquela época, naquela geração em que Jesus exercia o seu ministério, sempre que Jesus se levantava para falar, as pessoas ficavam atentas para ver o que Jesus ia falar. Quando Jesus levantava a voz e dizia: levanta-te e anda, paralítico, o paralítico na mesma hora se levantava e andava. Quando Jesus dizia: abre-te, olhos aos cegos, na mesma hora a palavra de Deus diz que os olhos dos cegos se abriam. Quando Jesus dizia, acalma-te, mar, aquieta-te, vento, na mesma hora o vento e o mar obedeciam a voz. Então, meus irmãos, a palavra de Jesus, ela tem um poder extraordinário. Ela ainda continua liberando palavras de vitória para a nossa vida. E às vezes, aleluias, nós não entendemos, mas a autoridade de Jesus continua a mesma. A autoridade de Jesus continua a mesma, vou repetir. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, meus irmãos. Ele continua o mesmo, com poder e autoridade. E a palavra de Deus diz que depois da sua morte ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. E eu quero profetizar no nome de Jesus o milagre de Deus na tua casa. Eu quero profetizar em nome de Jesus uma bênção de Deus na tua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus uma vitória de Deus na tua família. Eu quero profetizar em nome de Jesus que alguma coisa diferente vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Aleluias. Por quê? Porque o nome de Jesus tem autoridade para atrair bênçãos e vitória para a nossa vida. Glórias a Deus. Então a primeira coisa que revela sobre esta lição, sobre Jesus, é a sua autoridade. Segundo, seu interesse em uma pessoa. Olha que coisa linda, irmãos. Seu interesse em uma pessoa. Marcos 4,35. Olha o que diz aqui. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem do mar. Jesus atravessou, olha que coisa linda, Jesus atravessou todo o mar, só por causa de uma pessoa. Jesus atravessou todo o mar. Jesus disse: passemos para outra margem do mar. Olha só, que coisa linda, irmãos. Jesus disse: passemos para outra margem do mar. Aleluia. E os discípulos obedeceram. Eles não são loucos, né? Desobedecer o mestre. E Jesus atravessou todo aquele mar.
só por causa de uma pessoa. Aleluias, por amor de uma pessoa. Olha a revelação do Espírito de Deus para minha vida aqui, para entregar para a tua vida. Você sabia que Deus atravessa o mar, atravessa o mundo, atravessa os céus, só por causa da tua vida? O amor de Deus, ele é muito grande pela tua vida. Você que está me ouvindo aí, meu amigo, você que não é crente, você que não vai em nenhuma igreja, você que sabe estar parado na fé, aleluia. Deus manda te dizer que Ele tem um amor muito grande pela tua vida. Ele tem um amor especial pela tua vida. Deus tem coisas boas para a tua vida, meu amigo. Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida. E você não entendeu ainda isso. Então a segunda coisa que revela sobre Jesus nessa lição é que o seu interesse em uma pessoa, ou seja, Jesus estava interessado em libertar o gadareno. Será se interessariam os homens de Deus nesta geração atravessar o mar para libertar um homem endemoniado, com legiões de demônios, acorrentado, preso em cadeias? Será se valeria a pena para nós fazer isso? Jesus valeu. Por quê? Porque Jesus tinha um amor muito grande pela alma das pessoas, irmãos. O foco de Jesus era a alma das pessoas. E Jesus sabia que, querendo ou não, aleluias, as pessoas eram aprisionadas por espíritos malignos. Aleluias. Esta lição aqui nos ensina que nós devemos amar uns aos outros, amar aqueles que estão na vida desgraçado do pecado, destruído completamente. É bem verdade que amar não significa que você tem que viver com a pessoa, conviver com a pessoa. Não, praticar o que a pessoa pratica, não. Amar é você querer o bem para aquela pessoa. Dizer, ó, essa vida está te destruindo, essa vida está acabando, essa vida está sendo dilacerada pelo inimigo. Corra para os braços de Jesus enquanto é tempo. Glórias a Deus, porque Deus tem o melhor para nossas vidas. E às vezes o homem está tão cego espiritualmente que ele não consegue enxergar, o que Deus tem para a sua vida. A palavra de Deus chega até a dizer que o mundo estás no maligno. Que coisa triste, meus irmãos. O que revela sobre Jesus? A terceira coisa, que ele só fica onde é bem-vindo. Marcos 5:17. Vamos ler aqui. Ele só fica onde é bem-vindo. Terceiro ensinamento. E entraram e rogaram que se retirasse da terra deles. Ou seja, olha que coisa tremenda. Um pouquinho de água para mim, um pouquinho. Olha que coisa tremenda. Jesus expulsa os espíritos malignos do endemoniado gadareno, que estava acorrentado, estava humilhado, preso em cadeias. E agora Jesus expulsa aqueles espíritos que entram nos porcos, e os porcos se lançam no precipício. Aí agora o que a palavra de Deus fala? Que toda a cidade fica revoltada. A cidade toda, a província toda dos gadarenos se revolta com Jesus. E diz, não, manda esse homem sair para lá. Manda esse homem embora. Que coisa, meus irmãos. Vai entender esta situação. Obrigado. Vai entender esta situação. Jesus expulsa o demônio do homem. Aleluia. Liberta o homem está em sã consciência. Aí agora toda a província se levanta e diz assim: sai daqui.
Nós não queremos mais que tu fique aqui, sai daqui. É a terceira coisa que nós aprendemos aqui. A terceira revelação sobre Jesus nessa lição. Jesus só fica onde é bem-vindo. A partir do momento que expulsaram ele da região dos Gadarenos, da terra dos Gadarenos, Jesus foi embora. Ele poderia muito bem expulsar, curar, libertar, transformar outras pessoas naquela terra. Mas como eles mandaram ele embora, ele pegou e se mandou embora. Por quê? Porque ele não ia ficar onde ele não é aceito. E a palavra de Deus chega até a falar isso para nossas vidas. Se nós pregarmos o evangelho de casa em casa, e chegar numa casa para pregar o evangelho, para falar de Jesus, para falar da palavra de Deus, e esta pessoa não aceitar, não quiser ouvir, batemos o pó da nossa sandália, do nosso chinelo, e saímos. Estamos livres desse sangue desta pessoa. O evangelho é algo tão bom, meus irmãos. Ouça aqui, o evangelho de Jesus Cristo é algo tão bom, tão maravilhoso, que a gente não tem que ficar se humilhando para entregar ele para as pessoas. Quem precisa do evangelho, da palavra de Deus, é as pessoas. Quem precisa da palavra de Deus é as pessoas. Não precisa ficar, por favor, escute a palavra, por favor, ouça essa palavra, por favor, aceite Jesus. Não. Pastor nenhum, obreiro nenhum, pregador nenhum tem que ficar mendigando a palavra de Deus para as pessoas. Se elas querem, amém, vamos pregar, vamos ensinar, vamos orientar, vamos instruir. Mas se as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, vamos bater, retirada, e vamos estar livres do seu sangue quando elas partirem desta vida para outra. É uma realidade. Jesus só fica onde é bem-vindo, meus irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui neste lugar. Mas vamos para frente. Já está quase nosso horário. Aleluia. Ensinamentos. Vamos ver os ensinamentos aqui desta lição que nós vamos aprender. Existem pelo menos 3 ensinamentos. Primeiro, o que tem mais valor? O que tem mais valor? É o primeiro ensinamento desta lição. Terceiro ponto aqui dela. Marcos 5,13 diz assim: Jesus o permitiu. Então, saindo espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, olha quantos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Olha só, meus irmãos, aquela cidade fez uma opção, expulsou Jesus. Nós vivemos das nossas escolhas, não há como fugir disso. A pergunta que não quer calar é: por que fizeram isto? Há 2 possibilidades: um temor diante do ocorrido, ou um grosseiro materialismo que fez com que eles rejeitassem a pessoa de Jesus. Diante do prejuízo inegável, eu fico com a segunda opção. Vejamos, enquanto não havia prejuízo financeiro, eles conviviam com o endemoniado numa boa, mas não foram capazes de conviver com a perda material. Em outras palavras, havia mais receio de perder a segurança do dinheiro do que os demônios. Eles até aceitavam o homem endemoniado ali, desde que seus recursos não fossem tocados. Que valor as pessoas têm para nós? O que amamos mais?
Jesus ou o patrimônio? Sacrificamos bens pelas pessoas ou sacrificamos pessoas pelos bens? Quando temos que abrir mão de algo, abrimos mãos de quê? De gente ou de coisas? Eita, glória a Deus! A palavra de Deus, ela é extraordinária, meus irmãos. O primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui, nesta lição, dessa história tão linda, endemoniado gadareno, é sobre o que tem mais valor, o ser humano ou as coisas desta vida? O ser humano ou os bens materiais? O que tem mais valor para as nossas vidas? O que tem mais valor para as igrejas de hoje? O ser humano ou os bens materiais? Meus irmãos, desse mundo nada nós vamos levar. Eu estou dentro aqui de uma igreja muito linda, da Assembleia de Deus, Ministério Belém, pregando para vocês. Tem lindas coisas aqui dentro que foram conquistadas, com a ajuda de todos os irmãos. Mas tudo isso aqui vai ficar. Tudo isso aqui vai ficar. Porque o que vai nos levar para o céu, o que vai entrar no céu, é a nossa alma. Até o nosso corpo físico vai ficar aqui nesse mundo. Você sabia disso? Depois que a pessoa morre, parte desta vida para outra, esse corpo físico ele vai para o pó da terra. A Bíblia fala: do pó veio e para o pó voltará. Deus não precisa desse corpo físico no céu. Esses ossos também ficarão aqui. A palavra de Deus fala que lá no céu vai ser um corpo glorificado. Aleluias. Então, meus irmãos, às vezes nós olhamos uma guerra terrível no mundo. O mundo está em guerra travada sobre os bens, materialismo, consumismo, sensualismo. Aleluias. É uma guerra constante das pessoas pelo materialismo, principalmente. Nós estamos vivendo em um mundo e um século que se vale o que tem. Se a pessoa não tem nada, não vale nada. Se a pessoa tem bastante bens materiais, tem bastante coisa, vale muito. É a invenção de valores, meus irmãos. A invenção de valores. Porque na ótica de Deus não é assim. Na ótica de Deus, na visão de Deus, quem vale muito é quem tem a presença de Deus, quem tem uma vida santa e que faz a vontade de Deus e está com a sua alma preparada para ir para o céu. Glórias a Deus. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, a ótica do mundo é diferente da ótica de Deus. A visão do mundo é diferente da visão de Deus. Aleluias. Mas vale a pena nós andar na contramão do mundo, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado sobre as nossas vidas. 2. A segunda coisa que nós aprendemos nesta lição, já estamos indo para a parte final, é que Ele transforma e comissiona. Glórias a Deus. Marcos 5,19. Vamos ver o que está escrito. Ele transforma e comissiona. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vá para a tua casa, vá para os teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Glórias a Deus. Que coisa linda, meus irmãos. Jesus transforma a vida do ser humano e comissiona ele, ou seja, envia ele. Jesus já fez esse homem aqui um missionário. Ele disse: olha, vai, olha que coisa linda. Jesus disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti.
Irmãos, pensa que coisa tremenda, pensa que coisa extraordinária. Uma pessoa, imagina se você tivesse alguém na tua família que tinha legiões de demônios, andava preso por cadeias, correntes, nos sepulcros, acorrentados, amarrado, dentro de prisões, aleluias. E aí de repente, aquela pessoa que estava ali escravizada, humilhada, oprimida pelo inimigo, de repente ela entra dentro da tua casa e diz: oi meu irmão, oi minha irmã, oi tio, oi tia, oi pai, oi mãe, não sei. Ou seja, estou querendo dizer que aquela pessoa chega dentro da tua casa e diz: oi, sou fulano. E você olhar aquela pessoa que tinha uma vida escravizada por Satanás, uma vida transformada. Isso é magnífico, não é, meus irmãos? Isso é extraordinário, não é? Imagina, Jesus mandou aquele homem que muitos anos estava ali preso por grilhões de Satanás voltar para sua casa são, liberto. Imagina os familiares dele olhando ele chegando assim, em sã consciência, bom, com saúde, em perfeito juízo, diz a palavra de Deus, e entrando dentro da sua casa. Imagina, eu até parece que vejo a situação acontecendo, aquele homem entrando assim, chegando com seus familiares, seus parentes, e dizendo: olha, eu tinha legião de demônios, mas apareceu um homem que desceu num barco, aleluias, e ele veio na minha direção, e eu tinha legião de demônios. Aquele homem, aleluia, estendeu as mãos, repreendeu todos os espíritos malignos da minha vida. Eu caí por terra, me levantei são, liberto, e hoje estou aqui, aleluia, com uma vida nova para a glória de Deus. Aleluias. Foi o que Deus fez na minha vida, foi o que Deus fez na tua vida, meu irmão, meu amigo. Aleluia, nós estamos no mundo distanciados, aprisionados por Satanás, e Deus nos libertou, Deus nos transformou, e hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então a alegria foi grande daquela família, a alegria foi grande, foi muito grande. Terceiro ensinamento, para terminar: o poder do Evangelho. O poder do Evangelho, Marcos 5:20. Poder do Evangelho, vamos ver. Então ele foi e começou a proclamar. Ó que coisa linda. Então ele foi e começou a pregar em Decápolis tudo que Jesus lhes fizera, e todos se admiraram dele. Eita, glória a Deus! Virou missionário e pregador do Evangelho. Glórias a Deus. Tem explicação, irmãos, ou não? Não tem. Deus pegar um homem com legião de demônios, libertar ele, transformar ele, colocar em sã consciência, em sã juízo, e o homem sai já como missionário pregando a palavra de Deus em todo Decápolis. Que coisa linda. Aleluias. Esse é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Disse Paulo, aleluias, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Por que, Paulo? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo ainda disse mais: eu não venho até vós com palavras lindas e persuasivas que atraem vocês, mas eu venho no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Glórias a Deus. É esse o Evangelho que cura, é esse o Evangelho que liberta, é esse a palavra de Deus que tem poder de mudar qualquer ser humano na face da terra. A palavra de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda o poder do Evangelho, meus irmãos. Olha que coisa linda. Glórias a Deus. Saiu pregando, então ele foi e começou a pregar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram dele. Aleluias, aleluias.
Que coisa linda! Eu imagino aquele homem endemoniado gadareno pregando em Decápolis e dizendo: olha, eu era preso em correntes, eu estava preso em grilhões, eu estava acorrentado, eu estava em cadeias, eu estava com uma vida destruída, dentro do sepulcro, fechado, fedorento, mal, aleluias. Eu não sabia o que fazer, a minha vida estava destruída, acabada, desfigurada, e de repente veio um homem até a mim, aleluia, desceu do barco, veio até a mim, ao meu encontro, e aleluia, estendeu as suas mãos, e ergueu a sua voz, e mandou aqueles espíritos malignos sair da minha vida, e eu fui liberto para a glória de Deus, aleluia. Era a pregação desse homem, era mais ou menos assim, tá? A pregação dele. Que coisa linda, irmãos. O fato daquele homem ser possuído por uma legião ilustra o poder destruidor que habitava nele. Nada era mais temido naquela época, militarmente falando, do que os legionários romanos. As legiões eram o braço de morte de Roma. Por onde elas passavam, em suas campanhas deixavam rastro de destruição, crueldade, miséria. Assim era com aquele homem, mas naquele dia um amor poderoso e uma força maior que ele nunca vira chegou naquele cemitério e o libertou. Jesus traz uma libertação integral, espiritual, completa e de todas as cadeias espirituais. Glórias a Deus. Aplicação pessoal: a sociedade é importante para resolver os problemas, mas o Evangelho, aleluias, transforma. Aquele homem agora é visto aos pés de Jesus, calmo, vestido, lúcido e em perfeito juízo. Glórias a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe nesta manhã abençoada por Deus. Que Deus te dê um bom almoço, um bom domingo, e creia que Jesus ainda liberta, transforma e muda as nossas vidas para a glória de Deus. Eu vou orar abençoando a tua vida. Você que não é crente, procura uma igreja mais perto da tua casa, aleluias, procure, aleluias, a presença de Deus, aleluias, e eu tenho certeza que Deus tem bênção para a tua vida. A nossa igreja, que temporariamente está fechada, aqui na nossa igreja, devido à pandemia que se agravou, tá? Mas essa pandemia não é nada para Jesus. Ele vai repreender ela logo logo e vai ser destruída completamente da nossa cidade, da nossa nação e do nosso estado, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora e eu vou abençoar a tua vida em nome de Jesus. A nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui de Veranópolis, é aqui no bairro Valverde, na entrada, o primeiro pavilhão. E assim que voltar aos cultos normais, nas terças e nos domingos, temos grande culto aqui para a glória de Deus. Oramos a Deus em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, eu te agradeço por esta lição, pela tua palavra que nós aprendemos desta manhã, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado, porque o Senhor continua hoje, o mesmo hoje, ontem e eternamente. O Senhor não mudou, meu Deus. Eu te peço, olha para esta pessoa que ouviu a tua palavra, olha para esse irmão, abençoa a vida dele, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Oh, meu Deus, ajuda esta pessoa a cada dia mais estar pertinho da tua presença, em nome de Jesus, Pai. Eu ministro a tua bênção, a tua vitória e um bom domingo para esta pessoa, e que a tua presença do teu Espírito esteja, meu Deus, sobre esta pessoa e sobre a sua casa e sobre a sua família, e que grandes milagres e transformações de Deus aconteçam na vida desta pessoa, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a união e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida, com a tua casa e com a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, e um bom domingo e um bom almoço em nome de Jesus. Amém.